Existe um tipo de sede que nenhuma água do mundo consegue matar. Ela não está na garganta, mas na alma. É um vazio que silencia até mesmo os sorrisos mais largos, uma inquietação que nem o descanso mais profundo consegue acalmar. Isaías 55 começa como um grito do céu, ecoando sobre um mundo cansado. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. É como se o próprio Criador, em sua voz eterna, abrisse os braços e chamasse, não os justos, não os fortes, mas os sedentos, aqueles que caminham dia após dia, sem entender por quê, mesmo cercados de tudo, ainda sentem que falta alguma coisa, e falta mesmo. Essa sede que Deus menciona é mais antiga que qualquer dor que você carrega. É a lembrança do Éden ecoando no coração humano. É o espírito clamando por algo que está além do material, além do visível. É por isso que ele não espera que você venha com dinheiro, títulos ou aparência. Vinde, comprai e comei, sem dinheiro e sem preço. Deus oferece aquilo que o mundo não pode dar. Ele chama para um banquete onde não se entra por mérito, mas por fome, por sede, por necessidade de reencontro. Quantas vezes você tentou matar essa sede com relacionamentos que só te feriram mais? Quantas vezes se afundou no trabalho achando que conquistas preencheriam esse espaço? E no silêncio da noite, mesmo com tudo à disposição, ainda sentia que algo dentro de você permanecia quebrado. É essa sede que Isaías revela, uma sede de sentido, uma sede de paz, uma sede de reconciliação com quem você foi criado para ser. E é justamente nesse ponto de ruptura, nessa exaustão emocional que Deus fala, venha, beba, coma, sacie-se. E note que ele não está falando com os religiosos, com os perfeitos, com os que acham que já sabem tudo. Ele fala com os que têm sede. Apenas isso. A imagem que Isaías pinta é a de um mercado celestial onde tudo que é essencial está disponível gratuitamente. É o oposto do mundo em que vivemos. Aqui, tudo custa. Aqui, tudo exige. Aqui, se você não tiver para oferecer, é descartado. Mas o convite de Deus é subversivo. Ele diz que o que você mais precisa não pode ser comprado com dinheiro, não pode ser conquistado com esforço, só pode ser recebido. Há uma delicadeza e, ao mesmo tempo, uma urgência nesse chamado. Como se o céu inteiro estivesse dizendo, eu sei da tua sede e eu sou a fonte. Talvez hoje você se sinta seco por dentro. Talvez tenha perdido o gosto da vida ou a esperança em recomeçar. Talvez esteja cansado de fingir que está tudo bem. Isaías 55 não ignora essas dores. Ele as reconhece. Mas mais do que reconhecer, ele apresenta um caminho. E o primeiro passo é ouvir, é parar, é escutar essa voz suave, mas firme, que atravessa o ruído do mundo e diz, ainda há tempo, ainda há esperança, ainda há água para você. Essa água é a própria presença de Deus. Não é um discurso bonito, não é uma promessa vazia, é uma realidade que transforma. Quando Ele chama você para beber, está chamando para estar com Ele, para se render, para confiar, para reconhecer que não dá mais para viver como antes. É o início de uma jornada nova, não baseada em religião ou em culpa, mas em sede, em necessidade real de ser preenchido de dentro para fora. E talvez agora você esteja se perguntando, mas será que essa água é mesmo para mim? Será que, com tudo o que eu já fiz, ainda sou digno desse convite? E é aí que a beleza do texto se revela com ainda mais poder. Deus não faz acepção. O convite é universal. Todos os que têm sede, todos. Não há filtro, não há exceções. A única condição é estar sedento. A única exigência é a humildade de admitir que você precisa. Esse chamado não vem com pressão, vem com misericórdia, não vem com acusações, vem com compaixão. É como se Deus dissesse, eu sei onde você caiu, eu vi o que ninguém viu, eu ouvi os choros abafados, os gritos presos na garganta,
as perguntas que você engoliu por vergonha. Eu vi a sua sede, e eu tenho água que flui eterna, água viva, água que não seca, água que não ilude. Enquanto o mundo oferece líquidos que parecem saciar por um momento, mas deixam o gosto amargo do arrependimento, o Senhor estende a mão com uma fonte que limpa, cura, restaura, e tudo isso sem preço, porque o preço já foi pago. Isso não é apenas uma proposta espiritual, é um resgate emocional, uma reconstrução interior. É o sopro de vida entrando em almas cansadas. E você, agora mesmo, é parte desse cenário. Você é o sedento chamado. Mas esse convite não fica parado no tempo. Ele continua. Ele se move, ele avança para uma nova revelação. Uma que confronta diretamente a maneira como estamos gastando a vida, a energia e os dias que temos neste mundo. Isaías não apenas nos chama para beber, ele também nos questiona. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Agora, precisamos olhar para essa pergunta com os olhos da alma, porque nela está escondido o próximo passo da nossa jornada. Quantas vezes você já correu atrás de algo achando que ali encontraria paz, mas só colheu frustração? Quantas horas gastas em coisas que pareciam indispensáveis, mas que, no fim, deixaram o peito ainda mais vazio? Isaías 55, em seu segundo sopro de revelação, toca exatamente nesse ponto. Depois de nos chamar para as águas, ele faz uma pergunta que mais parece um sussurro divino, rompendo os ruídos da nossa pressa. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Não é só uma crítica, é um lamento, um apelo, um espelho lançado diante da alma para expor aquilo que nos tem consumido por dentro sem que percebamos. A imagem aqui não é de desperdício material, mas espiritual. É como se Deus estivesse dizendo: filho, filha, até quando você vai continuar investindo sua energia, sua fé, seus dias em coisas que apenas drenam e nunca devolvem? Vivemos numa era que vende promessas de felicidade em embalagens chamativas. Compramos ideias de sucesso, status, prazer imediato, mas no íntimo sabemos que tudo isso é como areia escorrendo pelos dedos. Trabalhamos, corremos, postamos, conquistamos e ainda assim algo dentro de nós continua gritando por algo mais profundo. A alma, faminta por sentido, não se alimenta de aparências. E Deus sabe disso. Essa pergunta de Isaías rasga as máscaras com elegância e misericórdia. Não condena, convida a refletir. Porque muitas vezes o pão que buscamos não nutre. É o pão do reconhecimento vazio, da comparação incessante, da busca por aprovação que nunca chega. E o produto do nosso trabalho, por mais intenso que seja, não traz descanso à alma quando é separado do propósito. É por isso que tantos vivem exaustos emocionalmente, mesmo cercados de conquistas. Trabalhamos duro, mas muitas vezes estamos construindo sobre areia movediça, e o coração sabe, ele sente. Talvez você esteja nesse ponto agora, cercado de responsabilidades, compromissos, objetivos, mas no fundo sabe que algo essencial está sendo ignorado. Você tem pago um preço alto por coisas que não alimentam o espírito, e mesmo quando todos dizem que sua vida parece estar indo bem, há um silêncio interno que denuncia: ainda não é isso, ainda falta algo. Isaías está apontando exatamente para essa rachadura que ninguém vê, mas que ameaça desmoronar tudo. O problema não é o trabalho, não é o esforço, é o que temos feito com eles, para onde estamos canalizando nosso melhor e, principalmente, o que estamos recebendo de volta. O texto bíblico toca, sem mencionar diretamente, no sistema emocional do ser humano moderno, porque não é apenas uma profecia para o passado, é um retrato do agora, do corre-corre sem direção, da sede ignorada, do cansaço que se disfarça de produtividade.
E o mais assustador disso tudo é que essa fome por sentido está sendo alimentada com migalhas vazias. Pior do que não comer é comer o que não nutre. Pior do que estar perdido é estar distraído demais para perceber que está fora do caminho. Isaías nos acorda para essa realidade com a força de um abraço firme. Ele não grita, ele toca, ele insiste. Escutai-me atentamente e comei o que é bom. E aqui começa o movimento da restauração. Ele não nos deixa apenas com a crítica. Ele aponta uma direção. Ele diz, escutai-me atentamente. Não é escutar por escutar. É escutar com profundidade, com atenção, com fome de verdade. É desligar as distrações e abrir o coração para algo que realmente faz sentido. Comer o que é bom, nesse contexto, é se alimentar da palavra viva. É reencontrar o alimento que toca não só o corpo, mas a alma. É voltar a uma fonte que não muda, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Porque esse pão que sacia é diferente. Ele não engana, ele não cobra depois, ele cura enquanto nutre, ele limpa enquanto fortalece, e ele está disponível agora. E deleitai-vos com finos manjares. Continua o texto. Que contraste com o início, onde o povo gastava seu dinheiro naquilo que não é pão. Agora, o convite é para o deleite, para o desfrute, para o descanso real. Deus não quer apenas que sobrevivamos espiritualmente. Ele quer que experimentemos a abundância de sua presença. Não uma abundância de bens, mas de significado, de propósito, de paz que não depende das circunstâncias. E esse deleite é resultado de uma escolha. Escutar atentamente, silenciar o mundo, parar para ouvir o céu. É como se o Espírito de Deus estivesse, mais uma vez, tocando em seu ombro e dizendo: você pode viver diferente, você pode se alimentar daquilo que é eterno. E talvez, enquanto essas palavras ecoam dentro de você, esteja nascendo uma fome nova. Uma fome que não é física, que não tem nome, mas tem direção, que clama por algo verdadeiro, que resista ao tempo, às perdas, às pressões da vida. Isaías está pintando esse cenário para você enxergar. O que é que tem ocupado o centro da sua busca? Onde você tem investido o seu melhor? Será que o pão que você tem buscado realmente alimenta ou só preenche por um instante antes de desaparecer? A alma tem discernimento. Ela sabe quando está sendo nutrida ou apenas entretida. E Deus está oferecendo um banquete real. Mas para participar desse banquete, é preciso mais do que desejar. É preciso buscar. É por isso que, na continuidade desse chamado divino, Isaías não para por aqui. Depois de apontar o erro e oferecer a direção, ele faz um novo apelo. Um que exige movimento, entrega, rendição. Porque o próximo passo não é apenas sobre ouvir, é sobre buscar com o coração inteiro. E aí, nesse novo impulso, somos convidados a mergulhar ainda mais fundo no mistério divino que transforma o sedento em saciado e o perdido em reencontrado. Em meio ao ruído incessante do mundo, há um sussurro que insiste em nos alcançar. Um chamado que não grita, mas queima, que não impõe, mas atrai. Isaías 55 chega ao ponto mais íntimo da alma quando lança um apelo tão direto quanto urgente. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Essas palavras não são apenas uma recomendação, elas são um grito velado vindo do céu, um convite com prazo, um alerta com ternura. Porque nem sempre haverá tempo, nem sempre a alma estará desperta, nem sempre o coração estará pronto. E por isso, o agora é tudo o que temos. Essa busca de que o texto fala não é passiva, não é um levantar de olhos distraído esperando que algo aconteça. É uma busca que envolve movimento, intencionalidade, sede. Entrega. É como alguém em meio a um deserto correndo atrás da única fonte de água existente. Não há distração, não há segunda opção.
Só existe a urgência da sobrevivência. E é exatamente essa imagem que o profeta quer despertar em nós. A de alguém que entende que a única chance de vida está em encontrar aquele que é fonte, resposta, abrigo e destino. Buscar ao Senhor enquanto Ele está acessível é compreender que essa porta pode ser fechada, não porque Deus queira se afastar, mas porque nossos próprios passos podem nos cegar. Muitos vivem como se Deus fosse um dado adquirido, como se a graça estivesse sempre ali, ao alcance de um simples gesto. Mas a verdade profunda e desconfortável é que há momentos em que o coração humano endurece a tal ponto que deixa de ouvir. Há fases em que a alma se fecha, envolta pelas vozes do mundo, e o sagrado se torna ruído indistinto. Por isso, Isaías não hesita: busque agora, invoque agora. Porque o tempo da graça não é infinito, porque a vida não é previsível, porque o amanhã é um luxo que não nos pertence, e porque a presença de Deus, embora eterna, só transforma quem se dispõe a encontrá-la. Buscar ao Senhor é mais do que orar, é mais do que ir a um templo, é mais do que citar versículos. Buscar ao Senhor é abrir mão de todos os atalhos, é reconhecer a fome, é despir-se dos ruídos, das máscaras, das distrações e permitir-se ser encontrado. Sim, porque essa busca, na verdade, nos revela que é Ele quem nos quer mais do que nós o queremos. E é nessa troca de intenções, nossa busca sincera e o amor insistente dele, que o milagre acontece. Quando buscamos a Deus com sinceridade, descobrimos que Ele já estava nos esperando no caminho, com os braços abertos, como um pai que corre ao encontro do filho que volta. Mas Isaías vai além. Ele acrescenta um segundo imperativo: invoquem enquanto Ele está perto. E aqui está a beleza desse momento. Deus está perto, não distante, não inacessível, não indiferente. Ele está perto. Ele se fez próximo, Ele se revelou. E tudo o que Ele espera é ser chamado, ser lembrado, ser desejado. O Criador de todas as coisas, o Deus Altíssimo, está mais próximo do que imaginamos. Ele está no sussurro da madrugada, na lágrima silenciosa, na caminhada solitária, na inquietação que não cala. Ele está perto quando ninguém mais está, e isso, por si só, já deveria nos mover à oração mais sincera que nossa alma consegue formular. Invocar o nome de Deus é declarar dependência, é reconhecer que não podemos, que não sabemos, que não somos suficientes. É dizer: Senhor, eu preciso de Ti. E quando essa invocação nasce da dor, do arrependimento, da sede real, ela rasga o céu. Ela atravessa os limites da lógica e da religião. Ela chega como música ao coração do Pai. Porque Deus não resiste a um coração quebrantado. Ele não ignora quem clama de verdade. Ele se inclina, Ele responde, Ele transforma. Mas para isso é preciso invocar. É preciso parar de adiar. É preciso escolher buscar o que é eterno antes que o tempo nos roube essa chance. E talvez, enquanto essas palavras ecoam dentro de você, algo esteja se movimentando. Uma lembrança, uma oração esquecida, um desejo adormecido de voltar. Porque no fundo, todos nós temos dentro de nós uma saudade de Deus. Uma saudade que nenhuma conquista supre, que nenhum prazer substitui, que nenhuma pessoa preenche. Essa saudade é a marca da eternidade impressa em nossos corações. E ela grita, ela pulsa, ela se intensifica quando ouvimos palavras como as de Isaías. Porque elas não vêm para condenar, elas vêm para despertar, elas vêm para acender de novo a chama que quase se apagou. Esse é o momento. Não porque seja especial por si só, mas porque é o agora. E o agora é tudo o que temos. A porta está aberta, o caminho está traçado, a voz de Deus continua chamando. Mas depois desse apelo, o profeta conduz seus ouvintes a uma decisão. A busca precisa levar a um ato de coragem,
abandonar caminhos antigos, deixar para trás aquilo que parece confortável, mas que destrói. E é aí que Isaías nos empurra para o próximo degrau dessa jornada, porque não basta buscar, é preciso mudar, é preciso romper com os caminhos que nos afastam da presença. E isso, meu irmão, minha irmã, é o que nos espera no próximo chamado do profeta. Há um ponto na jornada em que a busca deixa de ser apenas contemplativa e se transforma numa exigência prática. É o momento em que o coração, tocado pela presença de Deus, se vê diante de uma bifurcação inadiável. Continuar como está ou renunciar ao caminho errado e começar de novo. Isaías 55 escancara essa escolha com a precisão de um bisturi. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. É aqui que a fé deixa de ser poesia e passa a ser decisão, porque buscar a Deus não é só um ato espiritual, é um rompimento com o passado. O texto não poupa palavras ao se referir ao ímpio e ao homem maligno. Não está falando apenas de criminosos, de pessoas visíveis aos olhos da sociedade como moralmente reprováveis. Está falando de qualquer um que vive segundo o próprio entendimento, que insiste em trilhar um caminho à parte do plano divino, que se afasta da voz de Deus, ainda que frequentando ambientes religiosos. A impiedade, nesse contexto, não é só um comportamento. É uma direção. E Isaías, movido pelo Espírito, aponta com clareza. Se o caminho está te levando para longe de Deus, abandone-o. Não adie, não racionalize, apenas deixe. Deixar o caminho não é fácil. Há caminhos que nos acompanham por anos, trilhas que se tornaram parte da nossa identidade. Há pensamentos que se enraizaram tão profundamente que acreditamos serem nossos, quando, na verdade, foram semeados por traumas, mentiras, vaidades ou medos. E Isaías diz, abandone até isso. Não apenas os atos, mas os pensamentos. Porque a conversão verdadeira começa na mente. Começa quando a gente olha para dentro e reconhece que muitos dos nossos desejos, decisões e ideias não foram moldados por Deus, mas por nossas carências. Por isso, não se trata apenas de mudar de direção. Trata-se de permitir que Deus refaça a rota desde dentro. É nesse ponto que a tensão cresce. Porque deixar o caminho parece perder o controle, parece abrir mão de tudo aquilo que já sabemos fazer. E, no entanto, é exatamente nesse abandono que mora o maior milagre, porque o texto segue, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías não está chamando para um salto no escuro, ele está nos levando a um retorno. Um retorno para os braços de um Deus que não se satisfaz com punição, mas se alegra na compaixão. Um Deus cuja natureza é perdoar. Um Deus que não rejeita aquele que volta com o coração quebrado. Muitos vivem atormentados por um dilema. Será que Deus me perdoaria se Ele soubesse tudo o que eu fiz? Como se a onisciência divina fosse seletiva. Como se Ele só acolhesse os mais leves, os menos marcados, os que erraram pouco. Mas Isaías destrói essa ilusão ao afirmar que Deus é grandioso em perdoar. Ele não perdoa como um favor, mas como um reflexo do que Ele é. O perdão de Deus não é raso, não é burocrático, não é por obrigação. Ele mergulha na essência do ser e transforma. Ele não cobre feridas. Ele cura, e a cura começa no instante em que deixamos o caminho antigo para trilhar o caminho da redenção. No entanto, há uma dor nesse processo, porque abandonar o caminho implica perdas. Amigos, hábitos, lugares, padrões mentais. Às vezes até pessoas queridas que caminham em direções opostas. E isso assusta, porque o ser humano é apegado. Ele gosta do conforto do conhecido, mesmo quando isso o destrói. Preferimos a prisão familiar à liberdade desconhecida. Mas o chamado de Isaías é claro: abandone, deixe, rompa,
porque só assim será possível se encontrar com o novo de Deus. Só assim haverá espaço para algo maior. Só assim a graça poderá reconstruir. E talvez você esteja ouvindo isso agora e sentindo uma inquietação. Talvez já saiba, lá no fundo, qual é o caminho que precisa abandonar. Talvez haja pensamentos que você tem alimentado por anos e que agora, à luz da palavra, começaram a parecer tóxicos. Talvez haja um relacionamento, uma prática, uma ideia, uma dependência emocional, um ciclo vicioso que se disfarça de rotina. Isaías não está perguntando se é difícil, ele está dizendo que é necessário. Porque não se pode caminhar com Deus enquanto os pés insistem em trilhar caminhos contrários. Não há como servir a dois senhores, não há como ouvir a voz do pastor enquanto se está longe do rebanho. É nesse abandono que a verdadeira conversão floresce. Não na emoção de um culto, não na repetição de palavras, mas na renúncia prática e profunda. E é por isso que tantos desistem. Porque essa parte exige entrega. E Isaías sabe disso. Por isso, antes de seguir para as próximas revelações, ele planta uma esperança. Esse Deus, a quem você está voltando, é grandioso em perdoar. Ele não está esperando com julgamento, está esperando com braços abertos. E quanto maior for o abandono, maior será a redenção. Porque para cada caminho deixado, há uma promessa nova a ser recebida. Mas ainda resta uma dúvida, porque por mais que saibamos que Deus perdoa, ainda lutamos para entender como Ele pensa, como Ele age. O ser humano insiste em colocar Deus dentro de suas próprias limitações. E é justamente essa tendência que Isaías vai desafiar no próximo passo dessa jornada, ao revelar que os pensamentos de Deus não são os nossos. Quantas vezes você já olhou para o céu e se sentiu pequeno? Não só pela distância das estrelas ou pela vastidão do universo, mas pela incapacidade de compreender o porquê das coisas. Por que portas se fecharam quando tudo parecia dar certo? Por que pessoas boas sofrem tanto? Por que parece que Deus se cala nos momentos em que mais precisamos ouvir sua voz? Isaías 55 nos confronta com um princípio divino que rompe a lógica humana como uma enxurrada varrendo uma estrada antiga. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essa declaração não é um convite à alienação, nem uma justificativa fria para o sofrimento. Ela é, antes, um ato de misericórdia, um chamado ao descanso, um lembrete de que não precisamos entender tudo para confiar, que há um plano maior, mesmo quando tudo ao nosso redor parece confuso. Isaías, inspirado pelo Espírito de Deus, nos mostra que a mente humana é limitada, que mesmo com toda a inteligência, todo o raciocínio, toda a filosofia, todo o avanço tecnológico, ainda não conseguimos alcançar a sabedoria de um Deus eterno, que vê o início e o fim ao mesmo tempo, que conhece o coração e o futuro, que age com propósitos muito além dos nossos cálculos. A vida nos ensina desde cedo a buscar controle. Tentamos antecipar problemas, calcular riscos, prever consequências. Criamos planos de contingência, rotinas, fórmulas de sucesso. Mas o que Isaías está dizendo é que a lógica divina não segue esse roteiro. Ela transborda, ela surpreende. Deus não age como o homem. Ele quebra padrões. Ele usa caminhos improváveis para cumprir promessas que nem sempre fazem sentido à primeira vista. E isso, ao invés de gerar medo, deveria nos libertar. Porque significa que não precisamos carregar o peso de entender tudo. Só precisamos continuar caminhando em fé. Os caminhos de Deus são mais altos, não só mais longos ou mais largos. São mais elevados. Isso significa que ele vê de cima.
Enquanto nós olhamos a estrada do nível do chão, cercados por montanhas que nos bloqueiam a visão, Deus contempla o mapa inteiro. Ele sabe por que a curva existe. Ele sabe o que há depois do vale. Ele sabe o que estamos evitando e o que precisamos enfrentar. Por isso, às vezes, Ele nos conduz por direções que parecem contrárias. Nos leva por desertos quando queremos atalhos. Nos faz parar quando tudo em nós grita por movimento. Nos ensina a confiar, mesmo quando o céu está nublado. Essa revelação é especialmente dura para quem foi ferido pela vida, porque há cicatrizes que gritam perguntas, há lutos que imploram por explicações, e o silêncio de Deus, nesses momentos, pode parecer uma ausência. Mas Isaías está dizendo, o silêncio de Deus também é fala. Ele não é indiferente, ele é profundo demais para caber em palavras rasas. Seus pensamentos são altos demais para serem resumidos em frases motivacionais. Ele não cabe em nossa pressa, não se encaixa em nossos cronogramas, porque Ele está vendo a eternidade, enquanto nós tentamos resolver a próxima semana. E, no entanto, apesar dessa diferença entre a mente humana e a divina, Deus escolheu se revelar. Ele não nos deixou às cegas, não se escondeu atrás de mistérios eternos. Ele fala, Ele age, Ele se manifesta. Mas faz isso à sua maneira, no seu tempo, segundo a sua sabedoria. E quando aprendemos a aceitar essa dinâmica, o coração encontra paz. Porque entendemos que não é nossa lógica que sustenta a fé, é a fé que nos sustenta enquanto a lógica falha. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que tentaram antecipar os pensamentos de Deus e falharam. Abraão, quando pensou que precisava ajudar Deus a cumprir a promessa. Jonas, quando achou que sabia melhor do que Deus quem merecia misericórdia. Pedro, quando tentou impedir Jesus de ir para a cruz. E todos eles, em algum momento, se depararam com essa verdade. Deus não pensa como nós, e graças a Ele por isso. Porque se os pensamentos de Deus fossem como os nossos, estaríamos todos condenados pela nossa limitação. Mas porque Ele pensa mais alto, Ele também ama mais fundo. E porque Ele vê além, Ele também perdoa antes que peçamos. Corrige antes que caiamos. Salva antes que nos percamos completamente. É nesse ponto que algo se move dentro de nós. Porque percebemos que, apesar de não entendermos, estamos sendo conduzidos. Há um sentido em meio ao caos. Há um fio invisível ligando cada lágrima derramada, cada porta que se fechou, cada oração aparentemente sem resposta. E esse fio se chama soberania. Deus governa com amor. Seus pensamentos são maiores porque seu amor é mais profundo. Seus caminhos são mais altos porque suas intenções são eternas. E se conseguirmos crer nisso, mesmo sem compreender, já teremos dado o primeiro passo rumo à verdadeira fé. Mas Isaías não para por aqui. Ele sabe que a revelação precisa de um sinal, uma prova, algo que nos ancore quando o coração vacila. E é por isso que, logo após essa declaração sobre os pensamentos e caminhos divinos, ele nos leva a contemplar uma imagem poderosa, a da chuva e da neve descendo dos céus para cumprir um propósito específico na terra. Imagine um solo seco, rachado pelo tempo, onde nenhuma raiz ousa descer e nenhuma flor encontra coragem para nascer. A terra clama em silêncio, implorando por vida, mas tudo o que ela tem é poeira e lembrança. Agora imagine o céu se abrindo, não com um trovão violento, mas com gotas suaves e persistentes que tocam cada grão de areia com promessas de ressurreição. É assim que Isaías descreve a palavra de Deus, como a chuva que não volta para o céu sem antes cumprir seu propósito na terra.
Não há poesia mais poderosa para descrever o impacto do divino no cotidiano do ser humano. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para lá sem regar a terra e fazê-la brotar e florescer, para que produza semente para o semeador e pão para o que come, assim é a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Essa metáfora carrega uma verdade que o coração humano muitas vezes resiste a crer. Tudo o que Deus fala tem um destino. Nenhuma vírgula de sua boca é em vão. Nenhuma promessa é aleatória. Nenhuma profecia é inútil. Sua palavra tem direção, tem meta, tem missão. Quando ele libera um decreto sobre a sua vida, não importa o tempo que demore, a estação que mude, o inverno que congele, aquilo que ele disse vai florescer, vai gerar fruto, vai produzir pão para matar a fome e semente para continuar o ciclo da vida. É nesse ponto que a fé ganha raízes, porque mesmo quando você não sente mais nada, quando a espera parece castigo e o céu permanece nublado, é ali que a palavra está trabalhando sob a superfície. A chuva não chega gritando, ela não invade o solo com violência. Ela desce lenta, às vezes imperceptível, mas insistente. É assim também com as promessas de Deus. Elas não são espetáculo para os olhos, são sustento para a alma. Vêm na hora certa, do jeito certo, e se infiltram nos lugares que ninguém mais alcança. A ferida escondida, o trauma esquecido, o medo camuflado. Onde nenhuma motivação humana consegue entrar, a palavra entra como chuva. Refresca, renova, gera vida onde só havia dor. E o mais impressionante, ela sabe exatamente onde cair. A palavra de Deus não se dispersa no vento. Ela não se perde no meio da multidão. Quando Deus fala, Ele fala com endereço. Ele fala com nome, com CPF da alma, com geolocalização do coração. Esse texto de Isaías nos ensina que a palavra de Deus tem uma economia perfeita. Nada é desperdiçado. Até o que parece demora é preparação. Até o silêncio é pré-chuva, porque o solo precisa estar pronto. E o solo aqui somos nós. O coração humano, com todas as suas durezas, medos e ansiedades, precisa ser quebrado, amolecido, limpo. Às vezes a palavra ainda não floresceu, não porque Deus esqueceu, mas porque a terra ainda não cedeu, ainda não se abriu para receber, ainda não se humilhou para absorver. Mas quando o coração se rende, quando a alma diz sim, quando os olhos se levantam mesmo sem entender, a palavra penetra, e onde ela entra, nada continua o mesmo. O árido se transforma em fértil, o estéril gera fruto, o morto ressuscita, porque essa não é uma palavra humana, é a palavra que criou o universo, que separou luz de trevas, que deu ordem ao caos, que sustentou o maná no deserto e calou tempestades com um simples aquieta-te. Essa palavra é a mesma que foi feita carne, habitou entre nós e hoje continua sendo liberada sobre vidas que, à primeira vista, parecem irrecuperáveis. E há mais. Isaías diz que a palavra não apenas rega, ela faz brotar, florescer, gerar semente e pão. Ou seja, ela não cumpre apenas um objetivo. Ela ativa um ciclo de multiplicação. O que Deus libera sobre a sua vida não termina em você. Aquilo que você recebe do alto é para sustentar outros, inspirar outros, alimentar outros. Você recebe semente, mas também recebe pão. E a semente que você planta hoje alimenta alguém amanhã. Isso significa que há uma responsabilidade ligada à promessa. Não é só sobre o que você vai conquistar, mas sobre o que vai gerar a partir do que conquistou. Esse princípio derruba uma visão egoísta da fé. A palavra não é um produto de consumo espiritual. Não é apenas um consolo em dias ruins. É um catalisador de vida. É um movimento divino que te transforma em canal. E quando você entende isso, você para de correr atrás de promessas só para se sentir seguro.
Você começa a desejar ser fértil, você quer frutificar para o reino, você quer ser campo fértil onde a palavra possa cair, germinar e se espalhar. A vida deixa de ser sobre o que você ganha e passa a ser sobre o que você transmite. Mas para que tudo isso aconteça, é preciso permitir que a palavra entre, que ela encontre espaço, que ela desça. E às vezes isso significa se despir da pressa, da dúvida, da autopiedade. Significa se calar diante da soberania de Deus e dizer: Senhor, fala, tua palavra não falha. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não veja agora, eu creio que o Senhor liberou sobre mim vai cumprir o que te agrada. Porque não se trata apenas do que eu quero, se trata do que agrada a Ele. E aquilo que agrada a Deus sempre tem um fim bom, sempre tem um propósito eterno, sempre vai além do nosso alcance. E quando essa palavra começa a agir, ela muda a atmosfera. A alma que antes era seca, árida e silenciosa, começa a cantar. Começa a vibrar com esperança, começa a florescer mesmo antes da primavera. E é exatamente isso que Isaías vai nos mostrar no trecho seguinte, como uma explosão de beleza e liberdade que toma conta da criação inteira. Imagine por um instante que você está caminhando por um deserto. Não há sinais de vida, não há brisa, não há som. Apenas o ruído abafado dos próprios passos sobre a areia quente e a respiração ofegante de quem carrega peso demais nos ombros. Por dias, por meses, talvez por anos, você anda nesse lugar seco, ouvindo promessas no eco do vento, sem nunca ver uma sombra sequer de cumprimento. Agora imagine que, de repente, o chão começa a mudar de cor. Um verde tímido brota entre os grãos de areia. O ar fica mais leve e no horizonte não há mais poeira, mas flores, árvores e rios. O que era desespero vira cântico. O que era cativeiro vira liberdade. Esse é o retrato poético, profético e visceral que Isaías desenha ao afirmar: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Não é apenas uma imagem bonita, é a materialização de uma promessa eterna. A palavra de Deus, uma vez lançada, transforma o cenário de quem a recebeu. E não é uma mudança discreta, fria ou silenciosa. É uma metamorfose que envolve o espírito, o corpo, a natureza e o tempo. A alegria aqui não é um sentimento frágil, condicionado pelas circunstâncias. É um rompante de liberdade. É a resposta visceral da alma quando percebe que a prisão foi aberta, que a sentença foi revogada, que a luz rompeu finalmente a noite. Você não apenas sai. Você sai com júbilo, como quem foi chamado pelo nome, como quem foi beijado pela graça, como quem carrega nos ombros não mais o fardo da culpa, mas a leveza da redenção. E mais, você não sai apenas correndo, você é guiado em paz. Isso diz muito, porque quando o coração humano finalmente se livra das correntes do medo, da culpa, da angústia e da dúvida, ainda assim, ele corre o risco de se perder. A liberdade assusta quem nunca a provou. Mas Isaías afirma com autoridade que essa jornada pós-chuva, pós-palavra, pós-transformação é conduzida por paz. Não por dúvida, não por pressa, não por ansiedade. Deus não apenas nos liberta, Ele nos guia. Ele nos orienta com a mansidão de um pastor, com o zelo de um pai, com a fidelidade de um noivo apaixonado. A paz não é só ausência de guerra, é direção segura em meio à vida. E então vem a parte mais cinematográfica dessa profecia. A criação inteira reage. Os montes, que durante anos foram apenas espectadores silenciosos do sofrimento humano, agora cantam. Os outeiros, que antes sustentavam o peso da dor de tantos, agora vibram em louvor.
As árvores, imóveis e firmadas no solo, agora batem palmas, como se reconhecessem que algo eterno está acontecendo. É como se a natureza soubesse que aquele que foi redimido, restaurado e renovado pela palavra de Deus carrega em si a reconciliação entre céu e terra. É como se tudo à nossa volta estivesse apenas esperando esse momento para também se libertar. E isso não é poético apenas, é teológico. Romanos 8 diz que a criação geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. E quando a palavra cumpre seu propósito, quando alguém entende quem é, de onde veio e para onde está indo, o universo inteiro responde com festa. Essa imagem é mais do que uma cena bonita. Ela é um lembrete profundo de que a restauração que Deus opera não é individualista. Ela gera impacto, ela reverbera. Quando um coração é curado, o ambiente muda. Quando uma alma se levanta da poeira, a atmosfera se transforma. O louvor não parte só dos lábios humanos, ele ecoa na realidade criada. A alegria de quem sai do cativeiro não é contida. Ela é escandalosa, vibrante, quase teatral. É uma dança cósmica entre o divino e o natural. E tudo isso nasce do cumprimento de uma palavra que um dia foi semeada no silêncio de uma dor. Há algo profundamente simbólico nesse movimento, porque a alegria, muitas vezes, é confundida com euforia superficial. Mas o que Isaías descreve é diferente. É um tipo de alegria que nasce depois do luto, depois da seca, depois da espera. Não é um sentimento impulsivo, é um estado transformado. É a prova de que a escuridão não venceu, de que o tempo de aflição não foi em vão, e de que a fidelidade de Deus é mais constante do que qualquer tempestade. Essa alegria é fruto, é colheita. É resultado da chuva que regou a palavra. É resposta viva do céu à perseverança de quem decidiu crer. E é por isso que os montes cantam, porque entendem que não estão mais vendo um prisioneiro, mas um filho. Alguém que carrega em si não apenas libertação, mas uma nova identidade. E essa identidade é tão forte, tão sólida, que provoca reação na matéria. A presença de um filho de Deus restaurado carrega peso. Onde ele pisa, o ambiente muda. Onde ele fala, algo se movimenta. E quando ele canta, até os montes acompanham a melodia. Essa não é uma emoção barata, é a encarnação da promessa. É a palavra cumprida em carne e osso, caminhando pela vida com os olhos no eterno. Mas Isaías não para por aí. Como um artista que ainda não terminou sua obra, como um profeta que ainda não revelou toda a visão, ele vai além. Ele ainda quer mostrar que essa transformação não é temporária, que o que Deus faz não tem prazo de validade, que o que floresceu na alma também será testemunhado na terra. E é então que ele nos conduz ao próximo cenário. Em um campo abandonado, quando a terra já foi queimada pelo sol e a esperança parece enterrada sob os escombros da espera, é comum ver o que nasce ali: espinheiros. Plantas rudes, secas, afiadas. Elas não alimentam, não enfeitam, não abrigam. Elas ferem. Crescem como memória viva de um passado infértil, de um solo não cuidado, de uma alma machucada. O espinheiro é o símbolo da maldição, da consequência, da decadência silenciosa de quem um dia teve promessa, mas só encontrou dor. Agora, imagine passar por esse mesmo campo e ver, no lugar dos espinhos, a mirra brotando, uma árvore de perfume raro, usada em tempos antigos como unção para reis e sacerdotes. Imagine caminhar e ver o mato seco trocado por murta, uma planta simbólica da renovação e da festa. Isaías não descreve apenas uma substituição botânica. Ele está pintando um retrato daquilo que Deus faz quando sua palavra encontra um coração disposto. Ele troca espinhos por perfume, abandono por beleza, dor por glória. O espinheiro não surge por acaso. Ele é filho do abandono. Nas Escrituras, ele aparece no Gênesis como consequência da queda.
Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas. O espinheiro representa o resultado do pecado, o produto do afastamento, o símbolo visível da terra e da alma que se perdeu de seu propósito. Ele não precisa de cuidado para crescer. Basta deixar, basta desistir. Ele toma conta, ele invade, ele domina. E é assim também com as dores da vida. Elas não pedem licença, não seguem regras e crescem onde deveriam estar as promessas. O coração humano, quando ferido, quando desiludido, quando traído, começa a se tornar solo de espinhos. E a alma, como uma terra esquecida, se torna árida, improdutiva, árdua de tocar. Mas aí vem Deus, e Ele não entra com uma pá ou com fogo, Ele entra com substituição. Ao invés do espinheiro, mirra. Ao invés da urtiga, murta. Ele não apenas arranca o que está errado, ele planta o que é eterno. Ele não só remove o trauma, ele oferece propósito. E o detalhe aqui é a escolha das plantas. A mirra era usada nos rituais mais sagrados de Israel, nas ofertas, nos embalsamamentos, nos óleos da unção. Era símbolo de adoração e honra. O lugar onde havia espinhos agora exala a adoração. Onde a dor fez morada, Deus planta santidade. Já a murta era símbolo de festa, de restauração, de vida nova. Ela aparece nos tempos de reconstrução de Jerusalém, quando o povo voltou do cativeiro. Não há acaso na escolha do profeta. Deus está dizendo, com palavras vegetais, que ele é especialista em trocar maldição por redenção. O mais poderoso dessa imagem é que ela não fala de poda, fala de substituição. Deus não quer apenas melhorar o que está quebrado. Ele quer fazer novo. Isso toca profundamente na raiz da fé cristã, onde a salvação não é apenas um conserto, mas uma nova criação. A palavra não vem para remendar. Ela vem para gerar vida onde antes havia morte. O milagre que Isaías anuncia não é gradual, é imediato. Não é uma reforma, é uma reconstrução. E tudo começa com uma palavra. A mesma que rega, a mesma que cura, a mesma que move os montes e aplaude com as árvores. Essa palavra agora transforma o solo, transforma o cenário, transforma o que parecia perdido em testemunho vivo. Isaías afirma que esse milagre não será apenas uma bênção para quem o recebe, mas um nome ao Senhor, um sinal eterno que nunca se apagará. Em outras palavras, essa transformação vira memória viva de que Deus cumpre o que promete. Não é um sinal passageiro, é eterno. O campo que um dia foi espinheiro, agora carrega mirra, e toda vez que alguém passar por ele, sentirá o perfume, verá a beleza, lembrará da troca. Essa pessoa não será apenas uma história de superação, será um memorial vivo da fidelidade de Deus. A cicatriz virou símbolo, a dor virou altar, a falência virou testemunho. Aquilo que machucava agora cura, aquilo que feria agora unge, e aqui vale notar. Isaías não fala de alguns espinheiros. Ele não seleciona os melhores terrenos. Ele declara que em cada lugar onde havia espinheiro haverá mirra. A abrangência dessa promessa é absoluta. Não importa o quanto o solo esteja seco, não importa o quão fundo os espinhos tenham entrado. Quando Deus decide tocar, não há raiz que o impeça. Ele vai até o fundo, ele transforma o DNA da terra, ele muda a natureza da alma. É por isso que ninguém está longe demais, ninguém está quebrado demais, ninguém está seco demais. Onde a palavra chega, a criação obedece. O que isso nos ensina é que não existe uma parte da nossa história que Deus não possa redimir. Nenhum erro é grande demais que Ele não possa reescrever. Nenhuma dor é longa demais que Ele não possa consolar. Onde houve pranto, pode haver riso. Onde houve perda, pode haver ganho. Onde houve escuridão, pode nascer luz. Deus troca.
Deus transforma. Deus planta mirra onde havia espinhos. Mas essa troca não acontece de forma automática. Ela exige abertura, exige fé, exige espaço para que a palavra penetre no solo duro do coração. E uma vez semeada, ela faz o que sempre faz: cumpre o propósito para o qual foi enviada. E se você acha que tudo termina aqui, que essa troca é o ápice da promessa, espere, porque Isaías ainda tem algo a mostrar. Um detalhe escondido nas entrelinhas desse cântico profético. Um sussurro celestial que ecoa através dos tempos. Algo que conecta esse campo restaurado a uma missão ainda maior. Algo que não termina na terra transformada, mas que aponta para o que vem depois. Senhor, agora que Tua palavra foi semeada em nossos corações como chuva suave sobre o solo sedento, agora que entendemos o poder de Tua voz que faz brotar mirra onde antes havia espinheiros, nos rendemos diante de Ti com temor e reverência. Isaías nos chama com a autoridade dos céus a buscar-Te enquanto ainda podemos Te encontrar, a invocar-Te enquanto estás perto. E aqui, Senhor, é onde nosso coração treme, porque se há um enquanto, há também um limite, há um tempo. Há uma janela, há um momento que não pode ser adiado, e é nesse exato instante, ó Deus, que nos ajoelhamos em espírito, com o rosto voltado ao pó, reconhecendo que sem Ti somos apenas terra ressecada, vento que passa, fumaça que se dissipa. Nosso orgulho não nos sustenta, nossas obras não nos salvam. Nossa justiça é trapo diante da Tua santidade. Então hoje, enquanto Teu Espírito ainda sussurra, enquanto o tempo da graça ainda se estende sobre nós, nós clamamos: tem misericórdia, ensina-nos a voltar, a nos desviar dos caminhos tortuosos, a abandonar pensamentos impuros, a largar tudo o que nos afasta da Tua presença. Ensina-nos a desejar o que vem do alto, a viver pela Tua voz e não pelos nossos impulsos, a confiar na Tua vontade e não na nossa lógica frágil. Nós Te invocamos porque ainda estás perto. E o mais incrível, Senhor, é que mesmo quando nós nos afastamos, Tu permaneceste perto. Mesmo quando nos escondemos, Tu nos procuraste. Quando fugimos, Tu nos cercaste. Quando caímos, Tu estendeste Tua mão. O Teu amor, ó Deus, é como correnteza que insiste em lavar as margens do nosso coração endurecido. E quando menos esperamos, essa água invade, limpa, renova e por fim floresce. Floresce em fé, floresce em arrependimento, floresce em esperança. Isaías declara que os Teus caminhos não são os nossos caminhos e os Teus pensamentos estão tão altos quanto os céus estão acima da terra. E é verdade, Senhor. Porque quem mais ofereceria perdão antes da punição? Quem mais buscaria reconciliar antes de julgar? Quem mais semearia promessas num solo tão falho como o nosso? É por isso que Te adoramos, porque és diferente de tudo o que conhecemos. És justo, sim, mas também gracioso. És santo, mas também acessível. És o Deus que vem até nós quando não conseguimos dar um passo sequer. És o Pai que corre ao encontro do Filho antes mesmo que ele consiga terminar o pedido de desculpas. És o Criador que se importa com o pó, o Eterno que fala com o frágil, o Infinito que chama pelo nome. E é por isso, Senhor, que agora Te entregamos tudo. Não queremos segurar nada que nos impeça de Te seguir com inteireza. Rasgamos o véu do orgulho, quebramos o altar da vaidade, demolimos os ídolos da independência e declaramos: Tu és o único Senhor sobre nossa vida. Vem reinar em nós. Reina sobre nossas decisões, sobre nossos relacionamentos, sobre nossas emoções, sobre nossas finanças, sobre nossos pensamentos mais ocultos. Reina, Senhor, e que o Teu reino transforme cada centímetro da nossa existência. Que a Tua palavra, plantada hoje, gere frutos eternos. Que as mirras que brotarem de nossas dores sejam sinal vivo da Tua restauração. E para aquele que ouve essa oração com lágrimas nos olhos,
sentindo que já passou do tempo, sentindo que talvez seja tarde demais, sentindo que o solo do seu coração está duro demais, eu digo com toda a autoridade da palavra: ainda é tempo, ainda é possível, ainda há graça. O Senhor está perto, a janela ainda está aberta, a promessa ainda está de pé. Deus ainda sussurra o teu nome. Por isso agora, onde quer que você esteja, se ajoelhe. Não por religiosidade, mas por rendição. Feche os olhos e entregue. Diga com tua própria voz: Senhor, eu volto. Eis-me aqui. Ele te ouve. Ele sempre ouviu. Ele está à porta. E hoje, ao abrir o coração, você não só será transformado, mas também será um sinal vivo do poder de Deus na terra. Você se tornará testemunha viva da troca divina, do espinheiro à mirra, da culpa à graça, da morte à vida. E esse novo começo, esse novo tempo, esse novo sopro, te levará direto para algo ainda mais profundo, o verdadeiro banquete da alma, o chamado que ecoa de geração em geração. Se esta mensagem tocou o seu coração, se você sentiu a presença de Deus falando com você, não ignore esse chamado. Deus tem feito grandes coisas e Ele quer fazer ainda mais na sua vida. Apenas creia, se fortaleça na fé, se aproxime mais de Deus. Não deixe que as preocupações do dia a dia te afastem da presença dEle. Este é o momento de buscar mais, de orar mais, de agradecer mais. E se essa oração foi uma bênção para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Vamos espalhar a fé, porque Deus nunca para de agir. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo orações e palavras que vão fortalecer sua caminhada. Juntos, em oração, veremos o impossível acontecer.